Estou compartilhando 30 outras passagens bíblicas nas quais, assim como no livro de Jó, há explicações e revelações sobre o porquê do coração ferido do povo de Deus. Vivemos em um mundo onde a onda de terror e desastres tentam roubar a nossa paz, onde o mal sempre está tentando prevalecer. Mas vemos pela palavra de Deus desde o Antigo Testamento que o cuidado de Deus para com aqueles que o temem e o buscam é muito real e permanente. Fique atento a mais um programa Encontro com a Palavra. Aqui apresentamos a palavra de Deus como resposta a todas as mais difíceis questões da vida. Agora com você, Pastor Edson Bruno. É uma alegria muito grande mais uma vez poder estar chegando até você com o programa Encontro com a Palavra. Claro, você é sempre muito bem-vindo para esse momento de estudo bíblico. Até agora o nosso estudo já nos trouxe até o livro de Jó. Como um apêndice do livro de Jó, eu estou compartilhando com você 30 razões bíblicas para o sofrimento do povo de Deus. O livro de Jó é a melhor e mais longa explicação na palavra de Deus sobre as razões para o sofrimento do povo de Deus. Estou compartilhando 30 outras passagens bíblicas nas quais, assim como no livro de Jó, há explicações e revelações sobre o porquê do coração ferido do povo de Deus. Depois que terminarmos a análise dessas passagens bíblicas que tratam do coração ferido do povo de Deus, você perceberá que o livro de Jó não é apenas uma passagem das Escrituras que trata do coração das pessoas fiéis e tementes a Deus. Nós vemos que os profetas e apóstolos que pastorearam o povo de Deus não podiam escrever-lhe sem levar em conta que o povo estava sofrendo ou ignorar o porquê daquele sofrimento. Fato é que o povo de Deus sempre sofreu. Há uma linda descrição no Salmo 126 do significado do sofrimento nas vidas do povo de Deus. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos e alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com alegria, trazendo seus molhos. Essa é uma prescrição da lei bem conhecida de semear e colher, muitas vezes citadas nas Escrituras. As Escrituras declaram que nós colhemos aquilo que plantamos. Nessa passagem, entretanto, a semeadura é o sofrimento e as sementes são as lágrimas. De acordo com o Salmo 126, quando você espalha lágrimas por causa do seu sofrimento, você está semeando sementes preciosas. A boa notícia, de acordo com esse salmo, é que um dia você vai se alegrar trazendo com você os seus feixes ou o fruto do seu sofrimento. Em outras palavras, o seu sofrimento, sua semeadura, levará você a uma colheita. Temos lições que aprendemos diárias, nas quais crescemos espiritualmente como resultado direto do nosso sofrimento. Essas bênçãos espirituais são os feixes que colhemos, que cresceram como resultado das sementes e lágrimas que semeamos durante o sofrimento. Os salmos falam muito sobre sofrimento. Nos primeiros versículos do Salmo 4 lemos: Responde-me quando clamo, ó Deus, que me fazes justiça. Dá-me alívio da minha angústia. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Mais uma linda explicação porque o povo de Deus sofre. Dá-me alívio na minha angústia. Olhe para trás na sua vida e responda. Quando foi que você mais cresceu na sua vida espiritual, hein? Foi em tempos de prosperidade e de bênçãos? Ou foi em períodos em que você estava sendo testado? Você não tem que ser testado para crescer, mas muitos de nós só realmente crescemos quando estamos sendo testados. Eu me lembro de um homem muito temente a Deus que estava me orientando na minha caminhada de fé. Durante um de nossos encontros, estávamos discutindo sobre como podemos realmente conhecer a Deus. Ele tinha me dado algumas dicas que funcionaram e eu estava falando para ele como se o conselho tinha dado certo. Eu disse para ele: Ei, o meu copo está transbordando. Aquele homem de Deus me disse: Qual é o tamanho do seu cálice? Não precisa de muito para um dedal transbordar, não é? E aí ele me deu outro conselho. Por que você não pede a Deus para transformar o seu dedal em um copo, e depois o copo em um balde, e depois o balde em um verdadeiro caminhão-tanque? Eu era tão jovem e tão imaturo. Eu fiz aquela oração. Você sabe como Deus transforma o seu dedal em um copo, e um copo em um balde,
e depois de um balde em um verdadeiro tanque, um caminhão-tanque? Sofrimento. É assim que Deus trabalha. Então eu fiz aquela oração. Senhor, aumenta a minha capacidade para conhecer o Senhor, para amá-lo, adorá-lo e servi-lo. Como você acha que Deus vai aumentar a sua capacidade para fazer essas coisas, hein? Como é que Deus nos estica? É através do sofrimento. É isso que Davi está nos dizendo no Salmo 4, verso 1. Nos 6 primeiros versículos do Salmo 3, Davi nos dá outra razão bíblica para o sofrimento. Quando escreveu esse salmo, Davi estava passando por uma grande tribulação. Ele disse: são muitos os que dizem a meu respeito, Deus nunca o salvará. Todo o país se virou contra Davi. Ele estava fugindo de Absalão, seu filho, que tinha colocado toda a nação de Israel contra seu pai. Mas Davi tinha essa confiança. Ele escreveu: mas tu, Senhor, és o escudo que me protege. És a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Como é que Davi sabia que no final Deus iria lhe dar a vitória? Ele nos diz: ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Do Senhor vem o livramento. O que Davi sugere para quando estivermos passando pelo sofrimento é muito simples. Ele sabia que Deus o livraria naquele momento, naquela circunstância, porque muitas vezes no passado, quando Davi estava em situações difíceis, ele orou a Deus e Deus ouviu sua oração e o livrou. O que Davi está dizendo é que quando você estiver no meio de uma situação bem difícil, terá oportunidade para provar a Deus e desenvolver-se. É o que você pode chamar de um marco do milagre. Deus precisa de um milagre. Tire-me dessa situação. Deus, eu preciso de um milagre para resolver esse problema. Cada vez que você clama a Deus, Ele vem até você. Você não entra em pânico quando passa por dificuldades, porque sabe que Deus já ajudou você antes e provavelmente Ele vai fazer isso outra vez. Você tem os marcos de milagres que encorajam e fortalecem a sua fé. Como seria se você não tivesse dificuldade alguma, se não tivesse nenhum marco de milagre? Você não precisaria de Deus. Lembro-me de uma moça que uma vez me procurou como seu pastor. Ela tinha acabado de se converter e disse: olha, eu me pergunto se realmente me converti. Eu perguntei a ela: o que está acontecendo? Ela respondeu: quando me converti, quando nasci de novo, pensei que o céu se tornaria mais azul. O verde seria mais verde, os pássaros cantariam mais. Mas você não imagina, pastor, os problemas que eu estou enfrentando hoje. Eu me pergunto se realmente sou crente. Por que será que existem tantos problemas aparecendo agora? Em Hebreus capítulo 12, há uma linda passagem que nos diz que circunstâncias difíceis não indicam necessariamente que você não é convertido. Pode ser que seja exatamente o contrário. As dificuldades podem significar que Deus está confirmando e afirmando que você é filho, especialmente se essa dificuldade é criada por você mesmo. Uma das explicações para o sofrimento, entre tantas, é que você está colhendo o que plantou. Nós, como crentes, colhemos o que semeamos, o que plantamos. No jardim da nossa vida, pode ser que plantemos a semente errada e aí colheremos os frutos errados. Como filhos de Deus, quando desobedecemos, Ele nos disciplina. Você já viveu a experiência como pai de estar passando e ouvir as crianças usando uma palavra ou vocabulário impróprio? Aí você diz para a sua esposa: se essas crianças fossem meus filhos, eu iria tomar uma atitude. E sua esposa responde: esses aí são os seus filhos. Então você vai e faz alguma coisa a respeito. Se não fossem seus filhos, você não se sentiria responsável. Mas se são seus filhos, aí você vai e toma uma atitude. Hebreus capítulo 12, versículos de 5 a 13 nos conta que Deus se sente do mesmo jeito em relação a você. Se você sai da linha, então Deus, porque o ama, disciplina você. Lemos o seguinte: suportem as dificuldades recebendo-as como disciplinas. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado pelo pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. O que o autor de Hebreus está nos dizendo é que esse tipo de sofrimento, de disciplina, é uma confirmação da nossa condição de filhos e filhas.
Esse trecho também diz que essa disciplina vai produzir em nós um crescimento na graça e no caráter. A disciplina permitirá que participemos da santidade de Deus. Há muitas e muitas passagens como essa nas Escrituras. Essas passagens nos mostram as razões para o sofrimento. Todas elas dirão essencialmente a mesma coisa que o livro de Jó diz. O sofrimento do mundo existe com a vontade permissiva de Deus. As Escrituras não relacionam sempre o sofrimento a Deus. O apóstolo Paulo diz que o seu espinho na carne era um mensageiro de Satanás. Paulo diz que o propósito da sua doença era humilhá-lo, mostrar-lhe sua deficiência e dar a ele uma chance de provar a eficiência de Deus à medida que Deus trabalhava através dele. Portanto, a doença entrou na vida do apóstolo Paulo com a vontade permissiva de Deus, da mesma forma que o sofrimento entrou na vida de Jó, para glorificar a Deus. Uma vez durante o verão, nos tempos de seminário, eu trabalhava na área de construção e tinha perdido meu emprego. Eu estava a quase 5.000 quilômetros da minha casa e não tinha salário para sobreviver. Quando finalmente voltei ao trabalho, sofri um acidente. Aconteceu uma coisa atrás da outra naquele verão. Eu vivia com uma família crente. Uma manhã, quando eu estava me sentindo muito desanimado, a dona da casa, uma mulher muito temente a Deus, estava dando um estudo bíblico na casa onde eu morava. Anos mais tarde, soube que essa mulher lançou um movimento para estudo da Bíblia que se chamava Estudo Bíblico em Comunhão. Bom, mas naquela manhã, depois que ela terminou o estudo, veio até o meu quarto para conversar comigo. Ela disse: "Você já está estudando a Bíblia há 4 anos, mas eu já vivo a Bíblia há 40. Quer saber o que está acontecendo com você?" Ela me mostrou esse versículo de Lamentações, capítulo 3. É bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem. É bom para o jovem passar por dificuldades. É bom passar por tempestades e ser testado. Por quê? Todos esses trechos da Bíblia nos dizem que o sofrimento produz bons frutos em nossas vidas. O sofrimento desenvolve o nosso espírito. O sofrimento produz santidade. O sofrimento fortalece nossa fé. O sofrimento confirma, sim, que somos filhos de Deus. Com todos esses trechos, você percebe que o sofrimento é um tema enfatizado nas Escrituras e que não está limitado apenas ao livro de Jó. Durante o nosso estudo, procure em todos os livros da Bíblia as razões para o sofrimento do seu povo. Programe-se para estar conosco no nosso próximo encontro com a palavra, quando vamos continuar a estudar as razões bíblicas para o sofrimento do povo de Deus. E eu lhe digo, Deus tem muito a nos ensinar sobre o sofrimento, e esta será mais uma oportunidade. Se você está passando por um momento difícil, confie em Deus. Aproveite esse momento e cresça cada vez mais. Deus lhe abençoe e até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.